Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Que a paz bendita e gloriosa de Jesus Cristo se faça presente na sua vida neste momento. Estamos iniciando mais um programa Fé em Ação com a intenção e a certeza de que ele é portador de uma bênção de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Fique conosco, serão 30 minutos de muita bênção para você. Confira. Eu gostaria de chamar a sua atenção neste momento para a leitura de um verso na palavra de Deus. Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Eu quero ler aqui alguns versos, começando pelo verso 3, que diz assim: Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Verso 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. É interessante quando nós lemos a epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses, o relacionamento que Paulo tinha com esses irmãos. Os filipenses, eles constituíam um grupo de irmãos, de cristãos, que se propuseram a cooperar e apoiar ativamente o ministério de Paulo desde o dia em que eles aceitaram a fé. E isto estabeleceu entre Paulo e os filipenses este relacionamento estreito. Nós vamos ver aqui, durante toda a carta que Paulo escreve, ele reconhecendo este posicionamento tomado pelos filipenses, por que não dizer o esforço que os filipenses faziam em ajudar o ministério de Paulo, em serem solidários com o ministério de Paulo. Também Paulo usa a carta aqui aos Filipenses para alertar esses irmãos acerca do perigo da heresia, do judaísmo, do gnosticismo, da presença marcante dos judaizantes, da imposição dos perfeccionistas. Paulo, portanto, toma esta carta como um objeto, um instrumento que Deus lhe dá ou lhe concede para orientar os nossos irmãos filipenses, a fim de que eles tivessem uma vida abençoada, plena na presença de Deus, uma vez que eles faziam parte ativa do ministério do grande apóstolo Paulo. Eu quero destacar hoje o verso 6. O verso 6, Paulo usa uma expressão bonita. Ele diz que ele tinha a convicção de que aquele que havia começado a boa obra, certamente uma referência ao Espírito Santo, que havia comovido o coração dos filipenses, havia convencido os filipenses acerca da necessidade da salvação. E aí Paulo diz, aquele que começou em vós a boa obra, ele não apenas começou, mas ele vai aperfeiçoá-los até o dia grandioso, o dia de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu gostaria de ressaltar neste momento que o nosso Deus, ele sempre trabalhou na esfera da perfeição. Este verso aqui, esta palavra boa que está inserida no verso 6, ela, originalmente falando lá no grego, ela é apresentada pela palavra agathos, que quer dizer aquilo que é bom em sentido físico, em sentido moral, aquilo que produz benefícios. Esta palavra, ela é usada para se referir a pessoas, a coisas e a atos. Então, é uma palavra muito abrangente. Ela tem um sinônimo também
na língua grega, que é a palavra kalos, que é também uma referência a coisas boas, só que agora no sentido estético, sugerindo uma atratividade para a excelência. Aí Paulo usa esta palavra para se referir à ação dos filipenses, dos nossos irmãos, com relação às suas obras no trabalho de Deus e no avanço do Evangelho de Cristo. Eu disse aqui que Deus trabalha na área da perfeição, na esfera da perfeição. Quando nós vamos lá para o livro de Gênesis, no capítulo 1, o princípio de todas as coisas, a criação de todas as coisas, no capítulo 1, no verso 31 especificamente, a Bíblia diz que quando Deus termina a obra da criação, ele vê que tudo aquilo que ele havia criado, todas as coisas que ele havia criado eram boas. Tudo que ele havia criado era bom, ou seja, era perfeito. Isto é prova de que Deus atua na área da perfeição. Ele deseja que as coisas por ele criadas, elas sejam perfeitas. E aí eu me refiro ao homem. O homem é a criatura de Deus. Nós somos criatura de Deus. Fomos criados perfeitos. Fomos criados como a obra-prima de Deus, a excelência da criação, a coroa da criação, diz a palavra de Deus. Ora, se Deus nos cria como a coroa da criação, nos coloca na condição de perfeitos, de excelentes, no que se refere à criação, Deus nos quer aperfeiçoados a cada dia. É certo, sim, que o pecado veio e tirou esta perfeição do homem, afastou o homem de Deus, começou a interferir nesta imagem perfeita que o homem tinha. A imagem perfeita aqui não se refere a uma imagem física, mas se refere a valores morais que o homem deve possuir, se refere a habilidades que só o ser humano tem, diferente dos animais irracionais. E aí Deus deseja que este homem que foi criado perfeito, continue perfeito. Porém, o pecado veio quebrar esta perfeição. O pecado veio interferir nesta perfeição. E o homem acabou se distanciando daquilo que na verdade era quando Deus o criou. Mas aqui Paulo fala que Deus é poderoso para aperfeiçoar o homem. E aqui na questão de obras, uma vez que Paulo está se referindo aqui, a cooperação que os filipenses davam, o apoio que os filipenses davam para o ministério de Paulo. O que eu quero ver com você esta noite é que há um interesse da parte de Deus que a sua vida alcance a excelência. Nós vivemos dentro de um clima extremamente sufocante, que é este desejo que o homem tem, este esforço que o ser humano faz para ocupar o lugar ao sol. Nós vivemos dentro de um mundo com escalas de valores completamente distorcida. E às vezes isto tem levado o ser humano, o homem, ao desespero, porque ele quer atingir determinadas posições que ele se sente incapaz de conquistá-las e de alcançá-las. E às vezes há no ser humano um desejo muito grande de desistir facilmente dos seus projetos, dos seus sonhos, aquilo que ele intenciona para a sua vida. Facilmente nós vemos pessoas desistindo. Comumente nós encontramos com pessoas aí pelas ruas, amigos, às vezes alguém que há algum tempo a gente não encontrava, e quando você se encontra com esta pessoa, você pergunta acerca da sua vida e você chega à conclusão que muitos dos seus planos e dos seus objetivos foram abandonados, foram descartados. Sabe por quê? Porque o homem às vezes não tem a persistência para insistir em alcançar
aquilo que ele deseja e muitas vezes aquilo que Deus tem proposto para ele. Os propósitos